Olá, seres mortais do planeta Terra, como que vocês estão? Eu estou ótima, porque esse é o segundo vídeo de Hora de Aventura nesse canal e eu tô de maga caçadora. Quer fazer isso? Absoluta. Coisas horríveis aconteceram quando eu era criança. Quando eu virei vampira, eu era uma criança muito perturbada. Só que já se passaram 1000 anos e eu continuo perturbada. Eu não quero passar a eternidade. Bem, hoje a gente vai falar sobre um casal, assim, de Hora de Aventura, que tem pessoas que acham fofo, tem pessoas que acham ele tóxico. Olha, eu não tenho uma opinião formada, tipo, eu amo elas, eu acho elas muito fofas juntas, mas por conta de uma pessoa, eu fico meio assim. A gente vai falar de Bubline, né? A Marceline e a Princesa Jujuba. Eu não tenho uma opinião formada sobre a Princesa Jujuba. Tipo, eu não sei se eu gosto dela, se eu não gosto. Eu gosto dela, mas eu não é porque ela é personagem que eu gosto, sabe? Mas bem, antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer vocês pelo último vídeo que eu postei de Zica e os Camalhões, que vocês amaram, nossa, de verdade, foi muito bom. O próximo vídeo, eu acho, não vou prometer não, mas eu acho que o próximo vídeo depois desse vai ser a parte 2 do Zica e os Camalhões, e depois eu faço o de Pergunte a Lara. E, tipo assim, gostaria muito de agradecer a vocês, eu fiquei muito feliz, muito obrigada. Se alguém tiver curiosidade pra me seguir nas minhas outras redes sociais, meu Instagram e meu TikTok vão estar na descrição, pra quem quiser ir lá ver. Eu também acho que eu vou voltar a escrever fanfic, então quando eu voltar, se eu conseguir voltar mesmo, eu falo pra vocês. Bem, antes de começar a falar delas como casal, eu vou falar sobre cada uma de forma individual, tipo, individualmente. Bom, primeiro eu gostaria de conversar com... Nossa! Primeiro eu gostaria de começar a falar da Marceline, então, que ela nasceu primeiro que a Jujuba, né? Ela nasceu quase na época da Guerra dos Cogumelos. Ela é filha do Hudson Abadir. Ela é filha do rei da Notosfera, fica mais fácil. Com uma humana, né? Que se eu não me engano, o nome dela é Elise, alguma coisa assim. E elas aparentemente estavam na Noitosfera quando aconteceu a Guerra dos Cogumelos, que foi a guerra que aconteceu tudo lá, que acarretou o Viraú, né? Mas elas voltaram pra Terra porque, segundo a mãe da Marceline, o Hudson era uma pessoa muito perigosa, né? Então... E a Marceline ela se sentia mal porque ela tinha um pouco dele também, né? Porque ela é filha dele. Aí a mãe da Marceline decidiu voltar pra Terra, mesmo estando em época de guerra, né? Aí elas começaram a viver ali num cenário pós-apocalíptico, né? No cenário pós-guerra. E nisso, a mãe da Marceline começou a sentir os resultados, né, da radiação. Nisso, ela ficou muito doente, né? E a Marceline aparentemente não sabia que a mãe dela estava doente. Até que um certo dia a mãe da Marceline estava construindo uma moto e mandou a filha embora, falou que a Marceline estava atrapalhando ali ela e mandou a Marceline embora. Nisso, eu não sei se a mãe dela disse pra ela... Nisso, a Marceline vai pro lugar onde ela falou, que eu não lembro exatamente pra onde era, se eu não me engano era um lugar do trabalho da mãe dela, porque a mãe dela achou que ainda tinham pessoas vivas lá, só que ela chegou lá e não tinha ninguém vivo lá. Então ela ficou um tempo lá, tipo, sem entender o que estava acontecendo, e ela nunca mais viu a mãe dela. Nisso, ela começou a criar um senso de si que ela era um problema para as pessoas. Eu esqueci de citar, mas teve um momento que uns lobos ali foram atazanar as duas. E a Marceline, ela usa os seus poderes lá que ela herdou do Hudson pra, né, acabar ali com aqueles lobos mutantes. E meio que a mãe dela fica assustada com isso. Sendo que a Marceline tava tentando proteger ela e a mãe dela. Então, a Marceline, ela criou um senso de si que, tipo assim, nossa, eu sou um problema pra minha mãe, eu nunca mais vou usar meus poderes. E é isso, tipo, ela nunca mais usou os poderes dela, né, por um longo prazo de tempo, porque ela não queria machucar mais ninguém, ela não queria espantar mais ninguém.
ela ficou uns anos sozinha, né? Eu não sei como ela sobreviveu. Eu acho que os poderes dela de demônio que ela herdou do Hudson ajudaram ela a sobreviver nesses anos. E ela era pequenininha quando aconteceu isso. Eu chuto que ela devia ter uns 5 anos, né? E ela encontrou o Simon, acho que com 7. Até que ela encontra o Simon, né, gente? O Simon, pra quem não sabe, eu vou gravar um vídeo do Simon ainda um dia. Eu vou gravar o vídeo do Simon, que ele estava ali sobre os efeitos da coroa, né? Pra quem não sabe a história dele, eu vou dar uma resumida rapidinho. Ele era sim, eu não sei se é cientista, eu não sei se é essa palavra, gente, mas ele era uma pessoa que estudava os fatos ali, e ele estudava bastante essas coisas assim, místicas e tudo mais. Até que um certo dia ele procurou uma coroa, ele achou uma coroa, ele colocou a coroa e ficou maluco com os poderes da neve e foi ficando cada vez mais azul, porque a primeira pessoa, a coroa foi projetada pelo Evergreen, que foi um elemental de gelo que viveu lá na época dos dinossauros e estava vendo um meteoro para a Terra. Aí a coroa ia desejar o maior desejo deles, tipo, ia realizar o maior desejo deles. Nisso, o ajudante dele, dinossauro, o Gunther, pega a coroa, porque parece que o Evergreen teve que brigar com várias pessoas para conseguir lá os diamantes para fazer a coroa. E um desses seres ataca ele. Nisso que o ser ataca ele, cai um monte de coisa em cima dele e o Gunther que tem que desejar. Só que o desejo profundo do Gunther não era salvar o planeta Terra, e era ser como o seu chefe, né? Como o seu dono, né? O dinossaurinho, ele desejou isso. Aí ele começou a crescer barba branca, ele começou a ficar azul e ele virou o Evergreen, basicamente. E esse desejo ficou na coroa por anos e anos e anos, e o Simon, quando colocou a coroa, ele estava se tornando o Evergreen, né? O Rei Gelado, que a gente conhece mais pra frente no desenho. Nisso, a Marceline encontrou ele. Ele ainda tinha um pouco de consciência de quem ele era, ele não estava completamente mudado pela coroa, mas, tipo, ele tava começando, então ele usava, toda vez que ele colocava a coroa, ele ficava pior. E ele colocava muito a coroa pra proteger a Marcy. E a Marcy, tipo, ela acabou se sentindo mal, porque, poxa, eu não vou usar meus poderes porque senão ele vai ficar assustado. Mas ela não usando os poderes, ele tinha que se sacrificar por ela. E isso angustiava muito ela, tipo, nossa, nem sei se essa palavra existe. Deixava ela com muita angústia. Até que um certo dia, acredito eu, que eles já devem, tipo, acho que eles devem ter ficado cerca de 1 ano juntos, mas eu não sei se já foi confirmado em algum lugar, eu pelo menos não sei. Eles vão, né, o Simon vai embora e deixa a Marceline lá. E a Marceline fica muito frustrada, porque é o que eu falei, né? Poxa, eu não uso meus poderes pra não assustar, mas aí as pessoas têm que se sacrificar por mim. E o Simon, com medo de acontecer alguma coisa com a Marcy dele, já que ele estava completamente, tipo, se transformando num ser não consciente, mas ele estava perdendo a sua sanidade mental, ele queria que a Marcy ficasse bem. Então, ele conseguiu falar pra ela como que ela ia invocar seu pai, e depois que ele vai embora, ela invoca o pai dela. Só que ela e o pai dela não se davam muito bem, porque ele sugava a alma das pessoas, tipo, que estavam ao redor dela, dos lobisomens que ela fez amizade, e inclusive comeu as batatinhas dela. Acarretou o maior trauma da vida da Marceline, que foi o Hudson ter comido as batatas dela. Poxa, Hudson, podia não ter feito isso. Ele também entra destruindo a casa dela, enfim, a Marceline fica meio assim com ele. Até que ela fica tão nervosa com ele que manda ele de volta pra noitosfera e ele fica lá, entendeu? Deixa ele lá. Nisso, ela acabou fazendo amizade com um cachorrinho, que, se eu não me engano, ela encontrou num shopping. E eles ficam muito, muito amigos, né? Eles criam ali uma relação especial. Só que esse cachorrinho é morto por um vampiro. Nisso, a Marceline fica muito frustrada, muito angustiada, muito deprimida. E ela decide lutar contra os vampiros. E já, por causa das origens de demônio dela, todo vampiro que ela matava, o poder vinha pra ela. Por exemplo, ela matava um vampiro que voava, ela começava a voar também. Era basicamente isso.
Aí ela começou a matar vampiros pra proteger os humanos. Ela começou a usar o poder dela pra proteger as pessoas. Não, tipo, ela faz isso antes também, né? Só que meio que ela não era vista como isso. E, nossa, inclusive tem uma cena que ela mata o vampiro pra proteger uma família e a família fica tipo... Se eu achar, eu coloco na hora da edição. Inclusive, ela até faz amizade com alguns humanos sobreviventes da guerra. E eles estavam percebendo que aconteceu alguma coisa na Terra Ju e decidem ir embora. Eles montaram um barco e tudo mais. E a Marceline ia junto com eles, né? Porque eles eram amigos da Marceline. Até que um dia ela foi picada... Ela foi picada por um vampiro, gente. Até que um certo dia ela foi mordida por um vampiro bem na hora que ela enfiava a estaca no coração dele. Ele era o rei dos vampiros, se eu não tô enganada. E ela meio que tornou essa rainha dos vampiros, porque na hora que ela deu estacada nele, ele mordeu ela. Aí ela se tornou a rainha dos vampiros. Assim, né, não podendo ir mais com seus amigos humanos pra Ilha dos Fundadores, né, que ia ser a Ilha dos Fundadores, né, que eles iam fundar a Ilha dos Fundadores. Eles iam fundar ainda. Nisso, ela acaba ficando muito deprimida e acaba hibernando, acordando alguns anos depois e se tornando uma cantora ali, uma musicista, e a Jujuba era a fã, assim, número 1 dela. Falando na Jujuba, agora é a vez dela. Eu, como eu disse, não tenho uma opinião formada sobre Jujuba. Marceline, eu amo a Marceline. A Jujuba, eu gosto dela. Mas assim, quando eu era criança, eu era a maior fã da Jujuba. Sabe quando Hora de Aventura eu fui pro McDonald's? Eu peguei o brinquedo dela. Infelizmente eu não tenho mais ele, mas eu lembro que eu peguei ela e eu só brincava com aquele brinquedo. Eu amava a Princesa Jujuba. Eu assisti Hora de Aventura de vez em quando, mas como eu falei no primeiro vídeo, minha mãe não deixava assistir, então eu assistia escondido. E não era sempre que eu conseguia. Mas aí eu assistia, né? Aí eu gostava. Aí a Jujuba era a minha personagem favorita. Mas quando eu voltei a assistir, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu fiquei meio assim, né? Porque eu comecei a achar que ela iludia um pouco o fim. Porque quando eu assisti quando criança, eu achei que eles, meu Deus, eles são um casal. Eu achei que ela iludia um pouco o fim. Mas hoje em dia eu entendo mais ela, gosto mais dela. Ela é uma das minhas personagens favoritas, com certeza. Eu acho ela muito fofa. Mas enfim, vamos falar dela, né? Ela é uma elemental, ela é elemental era da Jujuba? Elementar doce? Meu Deus, eu tava vendo agora o roteiro, esqueci. Ela era elemental doce, né? E os elementais, tipo assim, na fase que nós estamos, né? Que mais ou menos a fase que a Marceline nasceu. Eles morrem, todos os elementais, exceto a Patient, né? A Paciência Sem Mim. Aí ele vira uma gosma, né? Uma geleia. Meu Deus, eu esqueci. Gelatina. Eu não lembro. Eu acho que era goma mãe, eu não sei. Mas a Jujuba, o irmão dela, Ned nascem dali. E a Jujuba, já que o irmão dela era meio assim, meio apagadão assim, ela tinha esse senso de responsabilidade de cuidar dele. Então ela sentia que ela tava ali na obrigação de cuidar do irmão dela o tempo todo. Aí ela construiu uma casinha, né? Porque ela era curiosa, ela queria descobrir do mundo. E ela cria uma casinha ali pros dois, porque ele começa a gostar de um negócio lá e ela cria uma casinha, assim, ao redor dele, né? Ao redor do Ned. Até que, como eu disse, ela era uma pessoa que gostava muito de observar o mundo, de descobrir coisas. E nisso que ela tá descobrindo as coisas, ela acha a foto de uma família e leva pra casa e ela decide criar sua própria família. Ela cria o tio Gumball, a tia, não lembro o nome dela, e o primo lá que eu também não lembro o nome. Eles viviam uma vida feliz, mas isso não durou por muito tempo, porque a Jujuba, ela tinha esse senso de responsabilidade, então meio que ela mandava neles. E eles ficavam, tipo, muito revoltados com isso, eles não queriam ser mandados pela Jujuba. Nisso, eles decidiram, né, o tio Gumball, principalmente, decidiu criar um líquido chamado Jam Jam Juice. Jam Jam Juice. Alguma coisa assim, gente. Tá me dando um branco pra fazer esse vídeo, mas a gente vai lá.
Até que ia deixar, tipo assim, John Juice, ia deixar a Jujuba meio assim, lelé, ela não ia conseguir falar o que ela queria falar, ela ia virar um serzinho ali, uma coisinha, né? Uma coisinha, um docinho. E a Jujuba acaba escutando uma das reuniões e viram também que o tio Gumball pretendia construir um reino até lá. Então, meio que a Jujuba se revela, joga o John Juice neles e ela acaba pegando aquela ideia pra ela e começa a construir o reino com poucas pessoas, poucos assim. E ela ficou com muito medo de quem ela criasse se voltasse contra ela. Então, ela fazia todo mundo do reino muito bobinho, muito... Daí, enquanto ela tá construindo o reino, ela conhece aquela antiga encarnação do Finn, que eu não vou lembrar o nome dele, como ele chamava aquela encarnação, que tenta roubar o colar dela, não vou entrar muito nisso, e ela acaba virando fangirl da Marceline. Aí a gente agora começa a falar delas como casal, que 2 pontos da história chegaram onde eu queria chegar. Elas se conheceram no show. Não, a gente não sabe como, porque nunca foi falado. Mas a Mercedes também começou a gostar da Jujuba e elas começaram ali a ter um relacionamento. Só que, como eu falei, a Jujuba, ela tava muito focada em expandir o reino dela, né? E ela não dava muita atenção pra Marceline. Tanto que a Marceline, ela já, tipo, fez uma turnê inteira sem a Jujuba. Porque a Jujuba estava preocupada em expandir o reino dela e ela via isso como sua maior prioridade, como sua maior responsabilidade. Mas elas tinham até momentos bons. Até que um certo dia a Jujuba ela foi convocada para o Reino de Vidro e a Marceline foi junto. Só que meio que a Marceline queria tentar ajudar e a Marceline falou tipo assim, não, você não vai me ajudar. Meu Deus. A Marceline vai tentar ajudar e a Jujuba fala pra ela tipo assim, não, você não pode me ajudar porque você não sabe, eles me chamaram, não chamaram você. Aí ela lança simplesmente a melhor música de término de todos os desenhos. Quando você for terminar com alguém, não diga quero terminar. Sabe o que você faz? Dedica o Woke Up pra ela. Não tem erro, não tem falha. Nisso a Juba fica arrasada, a Marceline fica arrasada. Mas pelo menos ela consegue ali deter o dragão, que o Reino de Vidro chamou elas pra deter o dragão. A Marceline foi vista, tipo assim, como uma deusa lá. Tipo, meu Deus, a Marceline salvou a gente. Enquanto a Jujuba, tipo, ninguém ligava pra ela. Porque isso é meio triste, eu vou parar pra ver. Porque a Jujuba sempre quis se provar pro reino e pros outros reinos que ela era melhor. E meio que todo mundo cagou pra ela, tava aí pra Marceline. A Bonnie, ela era tão doida a ponto de colocar câmeras nas casas dos súditos dela. Então ela tava literalmente se tornando uma ditadora. E isso, tipo, numa perspectiva hoje, eu acho que nem é 100% culpa dela, e sim essa questão de responsabilidade, de ter responsabilidade na frente de todo mundo, e, sabe? Obrigação primeiro que a diversão. Ela tinha isso, tipo assim, você tem que ter isso, mas ela tinha isso muito, tipo, muito. Pra ela, o reino dela era mais importante, tipo, que o namoro dela. Ela não dava atenção pra Marceline. Então, beleza, elas terminaram e elas começaram a irritar uma outra, né, que a gente vê, tipo assim, no começo de Hora de Aventura, né, a Jujuba, assim, super antipática e a Marceline irritando ela e tudo mais. Tanto que tem um episódio que o Finn vai chamar a Bonnie pra sair e a Jujuba, meu Deus, a Marceline fala, uma pessoa como a Bonnie, você ia se cansar rápido. Gente, ela tava com ciúmes. A gente tem a música Eu Sou o Seu Problema, porque, tipo assim, a Jujuba tocou na ferida da Marceline, falando que ela não sabe fazer, mandou ela embora. Então, tipo assim, ela tem esse negócio, tipo, eu sou o problema. Lançou a melhor música dos desenhos, melhor música de Hora de Aventura, que é Sou o Seu Problema. Lançou a braba, gente, lançou a melhor. Então, elas começam a se aproximar lá um pouco antes de Estaca Zero, que elas conseguem se abrir uma com a outra. A Jujuba se abre com a Marceline sobre o reino, porque quando elas namoravam, tipo, nenhuma nem outra falava muito sobre sua vida pessoal, então ficava uma coisa meio assim, tipo, ninguém desabafava uma com a outra, ninguém sabia de fato o que a outra estava sentindo. E quando elas começaram a se aproximar, como amigas mesmo, elas começaram a se abrir uma coisa que eu esqueci de falar, que eu tô lembrando aqui quando eu tô editando, é que a Jujuba, em um certo momento, ela perde o trono dela,
Que é aí que ela começa a melhorar um pouco, né? Porque ela desapega do reino dela. E lá pra Estaca Zero, deu pra ver que elas estavam gostando uma da outra e se aproximando de uma forma romântica. Nisso, no último EP de Hora de Aventura, elas finalmente se beijam e voltam a ser como casal. E a Jujuba vai morar com a Marceline, dessa vez num relacionamento saudável, né? Tanto que a Marceline, em Obsidian, ela descobre que na verdade a mãe dela não abandonou ela, e sim apenas não queria que a Marcy visse a mãe dela morrendo, né? Então a mãe dela mandou isso pra lá e mandou ela ir pra lá e ela, pra não ver a mãe dela morrendo. E ela, nisso, tipo, estourou a mente dela e ela ficou, tipo, repensando se ela realmente era um problema. E ela viu que ela não era um problema, entendeu? Que muito pelo contrário, que ela era muito amada. E aí vem a música Monster, né? Que aí ela consegue salvar o reino de Vira novamente. Dessa vez com uma música fofa, não com uma música de término. E o dragão ali volta pra toca dele. E daí elas ficam felizes, né? Em Fiona Cake mostra que elas estão num relacionamento saudável. Tem também elas de outras dimensões, mas se eu fosse falar, acho que o vídeo teria ali mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Então eu não vou entrar nesse mérito, mas elas estão bem. Elas estão bem. Que bom, né? Bom, esse foi o vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, curtam, né? Deixa o like, se inscrevam no canal e compartilhem com algum amigo ou amiga que você... Compartilhe aí com algum amigo que você acha que vai gostar desse vídeo e que gosta de Hora de Aventura e que shippa Bubbline. Muito obrigada por assistir até aqui. Como eu disse, minhas redes sociais vão estar aqui na descrição para quem quiser me seguir. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Obrigada por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Nós nerds de Hora de Aventura amamos esse tipo de vídeo, gente.